Menino Galo, a reunião está em tuas mãos, gravando, e vai que é tua. Valeu. Fala, pessoal, conforme eu tinha conversado com o Renato, acho que foi depois da aula de semana passada, retrasada, a gente estava trocando a ideia depois da aula que tinha sido feita, e a gente resolveu falar a respeito principalmente de recurso em Tribunal Superior. Algumas coisas deram certo para mim, algumas coisas eu fui avaliando e estudando, para ver como que faz para chegar até lá. A dificuldade maior sempre, como o Renato falou, para falar mais sobre recurso especial e situações desse tipo, é fazer o recurso ser conhecido. Essa aqui é a dificuldade. Geralmente chega lá, esbarra na súmula 7, chega lá, esbarra na súmula, tem súmula 207, tem trocentas súmulas, trocentas jurisprudências defensivas que impedem de maneira quase que absoluta de você conseguir chegar a ter seu processo avaliado pelo Superior Tribunal de Justiça e também pelo STF. STF é um pouco mais restrito, né? Dificilmente você faz um recurso extraordinário porque a matéria raramente consegue chegar lá. E a gente estava falando sobre isso, e, em especial, o Renato queria discutir um pouco sobre, principalmente, a súmula 7. Isso que eu falo aqui sobre o recurso especial, é engraçado que ele também vale para as outras coisas. Quando você vai ter um HC lá em cima, mais ou menos a maneira de análise dos desembargadores passa sobre isso, tá? Eles precisam saber o que pode ser avaliado, desembargadores não, ministros, eles precisam saber o que pode ser avaliado por ele, e o que não pode ser avaliado por eles, apesar de eles terem uma competência específica dessas coisas. De maneira geral, primeiro de tudo, o que você precisa fazer para conseguir fazer um processo chegar lá? Você precisa trabalhar esse processo desde o início, desde o começo, para poder fazer a matéria ser pré-questionada. O que seria pré-questionar essa matéria? Você debater exaustivamente sempre essa matéria no tribunal. Eu tenho se eu puder, Renato, pode compartilhar a tela, né, Renato? Claro, pode ir, fica à Tá. vontade. Tem um processo aqui de Mundo Novo, cara, que é o que eu estou fazendo um recurso especial agora, terminei o recurso especial ontem, e é o que eu pretendo, então, mandar ele para frente. Vou só abrir ele aqui. Cara, os meus RESPs, eles sobem só com agravo interno, cara. O agravo habeas corpus. Cara, eu tenho um RESP só que subiu fácil, e outro que foi com ele, sempre perdi por 3-2 ali em cima. Mas o que eu tentar explicar nesse caso aqui, dando o exemplo, para ficar mais fácil. É um processo de um roubo, onde meu cliente já foi condenado, mas desde o começo, o celular dele foi apreendido. Existem algumas jurisprudências do STJ que sempre vão ser chave, sempre tem aquele julgamento que chama a atenção. Aquele caso do sketch ficção sobre a invasão de policiais, o Ribeiro Dantas tem esse precedente que eu estou usando aqui, é sobre matéria de prova, sobre aquela matéria da teoria da perda da chance probatória no processo penal. Existem outras matérias que são mais fixadas, mas sempre tem um julgado chaves. Esses julgamentos, sempre é bom você ler, porque todos eles são muito melhores do que qualquer livro, cara. Eles ensinam, de fato, aquilo que você precisa fazer para chegar lá e ser conhecido. Falando aqui sobre isso. Saiu a sentença, eu tinha feito alegações finais, sabia que esse aparelho celular do meu cliente estava apreendido, eu aleguei bem por aqui, deixa eu só olhar os fundamentos, olha lá, a falibilidade no meio de prova, que seria o reconhecimento. Resumindo, o juiz ele preferiu acreditar no reconhecimento pessoal do que correr o risco de abrir o celular do meu cliente e ver se ele estava ou não no local dos fatos no dia, entendeu? Eu digo aqui que a prova seria facilmente feita, facilmente realizada, para poder avaliar. Como o juiz não avaliou em sentença essa situação, ele fez uma sentença aqui, eu precisei embargar, para poder ir pré-questionando a matéria desde o começo. No pré-questionamento, ele deu exatamente o que eu queria que ele desse. Então, assim, pegando desde o começo no exemplo, como que a gente faz o processo chegar lá? Ele disse que o quê? Que a quebra de sigilo telemático é excepcional e que, se está claro que o acusado se encontrava no local do crime por outros meios de prova, não há razão para fazer. Esse é o posicionamento, apesar da ausência da prova, ainda existem elementos suficientes. Consegui debater a matéria que eu queria debater no STJ, pegando esse precedente e decidindo debater ele desde a primeira instância. Não dá para a gente pegar e ficar escondendo tese para depois chegar lá em cima e tentar alegar, que isso não dá certo.
fui para o acórdão e o acórdão não debateu a tese que eu queria. O TJMS só falou da minha tese em uma linha. Diferente do que o juiz fez, que o juiz falou claramente que não precisava da minha prova para poder fazer a condenação. Depois eu vou mostrar o resto e quero chegar no ponto onde faz praticamente a gente conseguir conhecer ele, por algum motivo ou outro. Vou fechar essa aqui. Eu tive que embargar para fazer com que o tribunal falasse sobre a minha tese, só que o tribunal decidiu não falar, decidiu me dar uma comida de rabo, porque eu fiz embargo de declaração e não precisava debater. Já vi que você mete ED em quase tudo, né? Praticamente tudo, cara, porque eu preciso de fato debater. O segredo do recurso especial, da matéria chegar lá, é exatamente você tem que constar na decisão aquilo que você quer que conste. A decisão precisa ser feita no padrão que você quer que ela seja feita. Quando chega lá em cima, no STJ e no STF, de maneira geral, eles não querem. Pode falar, Messias. Essa tese que você bateu da quebra de sigilo, você começou a alegar nas alegações finais ou só no ED? Nas alegações finais. Eu já falei dela antes. Se eu só puxo ela em ED, dificilmente o juiz ia querer falar sobre ela. É que tem que subir, Messias. É igual o HC. O HC, quando você vai fazer o HC, você tem que exaurir na revogação de preventiva a matéria que você vai tratar nele. Isso. Né? Até eu tinha conversado com você, Renato, você falou, a gente discutiu no grupo esses dias, você falou, não, já faz o recurso, já faz o HC em cima. Eu falei, faz embargos. A gente falou. Mas aí eu deixei até separado, tem um vídeo do Ribeiro Canto. Pode falar. Se você exauriu a matéria, se você conseguiu falar tudo e fazer o juiz analisar tudo, cara, você sobe um degrau, entendeu? Essa que é a caminhada. Às vezes você fala uma tese, às vezes você coloca uma tese na revogação que realmente para você não tem tanto sentido ela, mas que lá na frente pode ser que você precise usar. Então, assim, o que você faz? Você coloca, tenta fazer com que tudo seja analisado e conste na decisão, e você vai subindo degrau por degrau, mas com aquele sua carga a tese, toda a matéria. Você vai subindo uma por vez, né? Degrau por degrau. Então, a grande dificuldade de chegar no RESP, que é o que, principalmente, o que eu vejo que o Galo tem uma facilidade de desenvolver, é essa situação. Vinha esse exaurimento de matéria e saber analisar o que realmente ele precisa para interpor lá o RESP e não ficar batendo cabeça que nem a maior parte dos advogados ficam. O Messias, até para HC, isso que é interessante. O Dertete tinha anotado aqui. Eu mostro isso depois no HC que eu fiz. O que é mais interessante para o STJ e para o STF é reafirmar a jurisprudência deles, tá? Do que avaliar mesmo essa situação. Então, se o juiz faz constar alguma coisa que está errado, a decisão juridicamente, tipo assim, eles discordam, eles preferem só que se você destaque esse ponto, entrega para eles. Tipo assim, todo o resto não importa. Você pode chegar lá com o meu argumento, sabe que a preocupação deles é só assim, reafirma a minha jurisprudência. Por isso que eles são tribunais de precedentes, tanto o STJ quanto o STF. E vai avaliando. O que eu fiz para poder entender a situação? O que eu fiz no meu recurso especial, que ainda vai ser julgado? Existia uma tese bem simples do STJ que ele fixou no recurso, eu coloquei aqui, ele só diz exatamente isso daqui. Quando a acusação não produzir todas as provas necessárias e possíveis essenciais para elucidar os fatos, capazes de, em tese, ou levar à absolvição ou condenar o réu, a condenação será inviável, não podendo ele se pautar em outros argumentos, em outros elementos de provas que restaram. Como eu disse aqui, e o juiz colocou isso, ele podia fazer essa prova lá embaixo, essa geolocalização, entendeu? Sendo viável fazer essa geolocalização, sendo possível fazer ela, ele preferiu abrir mão dela porque já tinha um reconhecimento pessoal do meu cliente. A partir disso, ele falou, eu dispenso essa prova, que convenhamos, vamos conversar bem sobre isso. Uma prova do aparelho celular que você está num lugar e não em outro é muito mais segura do que o reconhecimento de pessoas.
Por isso que eu pedi isso. Isso foi deixado claro e eu quero chegar no STJ e falar bem assim, galera, tá aqui e é isso que eu entrego. O outro motivo que eu queria mostrar essa tabelinha, o Renato falou da dificuldade de fazer. O Renato, e para todo mundo, se quiser adotar isso daqui que eu fiz, essa forma de tabelinha, separando o que é a decisão do juiz, o que é a decisão do tribunal e o que é a decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, isso daqui é aquilo que muito advogado deixa de fazer no RESP. Isso aqui é o famoso cotejo analítico, tá? Isso aqui é um exemplo que eu acho o mais palpável de você fazer, é a maneira mais fácil de você mostrar isso daqui para o ministro do STJ. Eu tenho os fatos aqui para ele. Pode falar, Rê. Carol, anota. Achei o máximo. Tá aqui meu papel. Cara, eu aprendi isso com aquele cara do Tipografia Jurídica, tá ligado? É um Instagram muito bom. Outro Instagram muito bom, se você quer fazer lá, eu já falei uma vez, é Advogado Superior. É o Giovanni Fialho. Isso aqui tudo eu fiz olhando os reels dele explicando mais ou menos como que funcionam as coisas. Nesse cotejo, como eu disse antes, pessoal, o que importa para o STJ? Eles querem ver, eles querem corrigir aquilo que tiver de errado na instância ordinária. Então, assim, se o juiz decidiu de uma forma que eles não concordem, eles vão fazer isso daqui. Por que é importante você ter isso daqui? Se você tem isso aqui de uma maneira objetiva, ele já vai saber onde ir. Só que, primeiro de tudo, o mais importa para o ministro, para o juiz ou para o desembargador de modo geral. Isso aqui eu falo como quem foi estagiário do judiciário, não de tribunal. Primeiro de tudo, o juiz ele vê tudo, você entendeu? Ele analisa todo o processo, ele tira a conclusão e depois ele vai dar uma olhada se essas partes alegaram isso, tá? Então, funciona mais ou menos assim, o tribunal ele vai ler a decisão, ele quer ver se ele entende alguma coisa errada. Sua petição muitas vezes pode ser ótima, pode ser perfeita, mas primeiro eles vão ler a decisão. Por isso que é importante você dar esses destaques, tá? Fazer esse cotejo para poder chegar. Para conseguir chegar no STJ, tem trocentas súmulas que você precisa suprir, tá? Eu separei algumas aqui para mandar, mas eu mando elas no chat. Explicando a importância de cada uma delas aqui. Que vocês precisam sempre ter em mente, eu separei as principais, eu vou colocar aqui para você ver se vocês olham. Renato, foi mal da falta de didática. Quando você falou, eu tinha preparado tudo para HC, depois que você falou que era RESP. Galo, só por essa tirada aí do cotejo analítico aí, já para mim já valeu já. Se a Carol aprendeu isso, para mim tá valendo. Vocês já notaram que faz meus RESPs, né? Parou na 356. Só sobre as principais súmulas que tem nesses tribunais que você precisa ver para fazer um RESP ou alguma coisa. Calma aí, deixa eu ler que tá passando rápido isso aqui. Deixa eu ver. Não, só estou colocando aí para poder falar sobre cada uma delas, velho. Ó, todas essas súmulas... A 283 bugou já na minha cabeça. É inadmissível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Renato, se o tribunal, se ele fala que, por exemplo, ele reconhece que você... o tribunal ordinário, ele reconhece nos fatos que você tanto... eu nego o privilégio para você porque eu reconheço que você tanto se dedica à atividade criminosa como você pertence à organização criminosa. São dois termos diferentes que nós reconhecemos aqui dentro da lei de drogas, correto? Cada uma possivelmente se prova de maneira diferente. Claro. Tá? Tá. Se prova de uma maneira diferente. Se ele fala que ele não te concede o privilégio por esses dois motivos, no seu recurso especial você deve debater esses dois motivos. Você entendeu? Se você debate só a reiteração ou só o pertencimento à organização, eles não vão conhecer, eles podem negar, você entendeu? Essa é a questão. São dois termos ali diferentes, são não circunstâncias diferentes que você deve avaliar. Por que é importante, desde o começo, eu fui fazendo os embargos de declaração, por conta especialmente dessa súmula 284. Essa súmula 284 foi... eu tinha um estudo do Giovanni lá, mas acho que 38% dos RESPs são negados por conta disso. O que é? É inadmissível recurso extraordinário também, né? São vários requisitos que vão acumulando.
quando a deficiência na fundamentação não permitia a exata compreensão da controvérsia. Quando você tem um acórdão que ele está explicando uma coisa que nem você entendeu direito, e você faz um RESP porque você fala, eu aleguei isso na minha apelação. Como eu falei isso na minha apelação, eu posso levar para o STJ. Mas se não está no RESP, você não pode levar. Por isso que é importante você embargar. Se a decisão está confusa, se a decisão está esquisita, você tem que embargar sempre para corrigir ela. Você vai pegar aquilo que está confuso e aquilo que você pode corrigir para poder conseguir subir o seu recurso especial. Aquilo que você alegou, mais uma vez, súmula 356, e você não opôs embargo de declaração sobre isso, você não pode mais debater também em RESP nem em recurso especial. Ou seja, se você deixou passar, se você fez o recurso especial de um ponto que não foi que você alegou antes, mas o tribunal não enfrentou, eles devem enfrentar a matéria. Esse é um ponto interessante, porque nisso daqui você consegue corrigir. Aí o Renato me lembra de falar depois como que você faz para suprir quando tem alguma deficiência na fundamentação do acordo, o que você pode alegar. Quando você vai fazer um RESP, um recurso ordinário, existem 3 alíneas que você pode utilizar. Geralmente o pessoal usa a A ou a C. A A é por negativa de vigência de dispositivo de lei federal e a C é por existência de decisões em sentido contrário, como se você pegasse um paradigma, tá? Quando você vai fazer isso daqui, eu fiz nesse caso aqui, eu demonstrei um precedente do STJ para poder explicar. Porém, você poderia usar jurisprudências de outros tribunais, tá bom? Então, quando você vai fazer, você pode usar jurisprudência de outros tribunais, você não pode usar jurisprudência só do mesmo tribunal. Se eu tenho o TJMS decidindo de uma forma, eu não posso pegar outra decisão do TJMS decidindo de forma diferente. Eu tenho que o TJMS decidindo de uma forma, eu tenho que pegar jurisprudência do TJPR, do TJ de São Paulo, para poder conseguir fazer um recurso especial. Não pode ser nunca do mesmo tribunal para você fazer. A súmula 691, o Renato conhece, a gente falou um pouco sobre ela, mas é sobre habeas corpus. Eu não sabia disso. O quê? Essa que você falou da decisão dos tribunais. Sim, não pode ser do mesmo. O STJ tem, mas os tribunais não têm, eu creio que deveria ter. No STJ existe a figura dos embargos de divergência, correto? Quando entre as turmas tem uma divergência de julgamento. Os embargos de divergência foram criados pelo regimento interno do STJ. Uhum. Se existe previsão recursal dentro do regimento interno, ok. Eu acho que tem tribunal no Brasil que tem previsão de embargo de divergência. Mas eu tenho casos aqui no Mato Grosso do Sul, são 3 câmaras. Tem 2 câmaras que não aceitam a tese e tem uma que aceita. Esse que é o problema. E aí não tem no regimento interno a figura dos Não embargos tem. de divergência? Você não pode falar. Você não pode reclamar, você só pode ir para o STJ. E você não pode mencionar as decisões do próprio tribunal como elementos para poder avaliar. Senão, o seu RESP não vai ser conhecido. A rapaziada que tá na reunião aí, ó. Gente, respondam, tá? Minha pergunta. Vou fazer uma pergunta aí, eu quero resposta. Quem aqui tem atuação em tribunal superior já? Que no começo da advocacia é difícil você fazer um processo chegar em tribunal superior logo de cara, assim, 1 ano, 2 anos de advocacia, você tem, às vezes, 1, 2 processos que subiram. Quem de vocês já tem processo rodando em STJ? STF é mais difícil ainda. Quem tem processo em tribunal superior? Nossa, todos vocês? Caramba, gente, quanta gente! Ninguém, gente. Renan, Aline Messias, ali. Milena, Aquila, Acla. A Milena, eu acho que ainda não está efetiva. Ainda começou agora, né, Milena? Beleza. Eu acho que a rapaziada vai enfrentar isso mais pra frente só, Galo. Né? Mas eu no escritório ali, até a Carol ver, 2, 3 RESP por mês. Não é, Carol? Por aí, né? Só metendo a greve interna, né? E a greve interna. Como que... Falando sobre você, eu falo sobre o 691, foi o meu primeiro HC, só falar, no Tribunal Superior, eu ganhei uma liminar, súmula 691, mas eu tinha 6 meses de advocacia. Uma baita de uma cagada. Cobrei pra caramba, cobrei bem pra caramba, cobrei R$ 1.500.
para ganhar uma liminar na STJ. Em uma semana resolveu o problema do cliente. Falar sobre a súmula... O Rei, depois eu volto na súmula 7. A gente fala só sobre ela. A súmula 13, aqui, é a mesma coisa da de cima, que diferença de julgado do mesmo tribunal. A súmula 83, se você... Tem uma coisa que vocês têm que entender também. Não é todo caso que você consegue chegar no STJ, no STF. Não é todo caso que seja recurso especial. Nunca vai ser, tá bom? Existem tribunais, e na maioria das vezes, conforme a gente sabe, tem muito mais negativa de RESP de recurso extraordinário do que aceitação. A maioria das vezes os tribunais acabam acertando. A maioria das vezes os tribunais acabam seguindo as orientações. A súmula 83 é exatamente por isso, do STJ. Quando tiver assente no STJ alguma coisa, algum assunto, alguma matéria, dificilmente você vai ter seu recurso especial conhecido, tá? Então, já podem negar imediatamente. A decisão que admite, aquela decisão que você falou do agravo interno, Renato, você faz o recurso especial, eles negam, aí você faz o agravo de instrumento e recurso especial, correto? Aquela decisão de antes, ela tem que ter um fundamento. O agravo interno e recurso especial. Isso. O que seria? O que você faz? O que você tem que fazer que vocês não podem esquecer nunca no agravo de instrumento e recurso especial? Deixa eu abrir o recurso especial que foi conhecido no tribunal. É difícil acontecer isso quando o recurso é conhecido no tribunal, porque o tribunal geralmente é relutante de querer levar para cima. Cara, o TJ, no geral, ele remete os agravos assim, sem... Não, o agravo vai. É que o agravo não tem como ele negar, Renato. Ele remete o agravo rápido, assim, ele não fica segurando, travando e Sim. achando subterfúgio para empacar a vida, mas o problema é o RESP, né? Vou ter que voltar no agravo, e aí eu volto aqui. Embargo. Não, qual foi meu agravo conhecido? Foi o do... Quando você vai fazer um agravo em recurso especial, você tem que impugnar todos os fundamentos. Tem aquela decisão, ela tem que ser fundamentada. Geralmente, quando o tribunal nega, ele vai falar, olha, nego pela súmula 7 e pela súmula 83, entendeu? Geralmente, ele fala isso para você. Ou ele pode invocar outra dessas súmulas aqui para negar. O que você precisa fazer sempre? Porque aí, se o seu RESP não sobe, você tem que fazer o agravo de instrumento de recurso especial. O agravo de instrumento de recurso especial, ele vai jogar o seu RESP lá para o STJ e lá ele vai ser avaliado. Se você tiver, fica a dica, se o seu processo chegar lá no STJ e você ler NARIR, remetidos ao NARIR, é um núcleo, eles têm um robô lá que aprecia tudo para saber se a matéria passa, tá? Se você ler que está escrito no NARIR, você tem uma grande chance do seu ARESP ser negado, tá? Por quê? Agora eu entendi uma parada, cara, que o pessoal do Mindijus estava falando e eu não estava entendendo. O que é esse tal de NARIR? É um núcleo da presidência do STJ que eles fazem a avaliação de todos os recursos que, em tese, podem ser inadmitidos. É um robô? É um robô. Cara, que o pessoal faz o protocolo do recurso, mas eles não fazem. Agora eu estou começando a entender alguma coisa. Mas eles não fazem, exemplo, gera o PDF do documento de Word. O que eles fazem lá no MindJuice? Os caras, eles tiram a imagem do documento de Word, com aquela imagem eles geram várias imagens e criam um PDF, daí fazem o protocolo do RESP. Por quê? Não sei, eu não entendia. E eu tava ali perdido. Tá, entendi. É para burlar, então... É que vira imagem. Não consegue rastrear as palavras. Não consegue rastrear a palavra. Por isso que os RESP daqueles filha da puta sobe. Sim. Isso é tática. Transforma em JPEG. Genial. Transforma em PDF como JPEG. Fica a dica aí também, Galo. Eu vou tentar isso nos meus próximos. Eles pegam um documento de Word, geram imagem de tudo, né? Em vez de gerar o documento Word, PDF, protocolo, eles geram Word, JPEG, PDF, protocolo. Que daí, na hora que o robô vai tentar passar,
ele não vê o arquivo do PDF, ele vê uma imagem. Ele vê uma imagem, ele A não vê inteligência palavras. artificial não deve pegar palavras, é isso aí. Pega, Não pega a palavra. transforma Aí Aí a passa avaliação obrigatoriamente é por uma pessoa, não por um robô. Correto? Porque não vai dar conta. Mas daí eu não sei. Daí agora, pô, mas eu vou tentar isso nos próximos. Não, é que deve ter palavra-chave, cara. Igual aqueles professores que fazem busca pro trabalho na internet. Ele deve Sim. ter um sistema de busca e deve filtrar por isso, entendeu? E daí, como imagem, ele não vai rastrear. Transforma um doc em Word, em PDF, você consegue selecionar e copiar. Mesmo que seja o Raider. Não precisa ser nem Acrobat, o DCI, né? Quando você converte de doc para PDF, ele vai virar e você consegue rastrear e copiar, fazer o que quiser. Agora, se você transforma em JPEG e daí transforma em doc, ou PDF, né, melhor dizendo, esquece, não vai conseguir rastrear, você não consegue copiar. Ele vai virar uma imagem. Agora eu entendi. Cara, eu vou tentar isso. Boa. Eu vou tentar isso. Daí, por Eu trás já disso, fiz o deve meu ter um RESP e sistema de tô busca. fudido agora. Mas assim, existem coisas, como você tá falando, tem coisa que você não pode pedir no RESP, tem coisa que se você tem, quando você vai fazer uma porcaria no RESP, é um saco fazer, porque você tem que tomar cuidado, por isso que o Sardinha falou. Tem coisa que você não pode pedir, tem coisa que você não pode mandar para ela, tem coisa que você não pode avaliar. Aí eu falo mais ali na súmula 7, onde acaba dando certo. Mostrando aqui a decisão na tela, essa aí é uma decisão que negou um recurso especial, tá? Que eu interpus. Eles colocam o quê? Sempre o tribunal vai colocar, o recurso não comporta admissibilidade, eles vão citar uma súmula, tá? Sempre vão indicar a súmula 83, aquela ali que eu falei, que tem orientação do tribunal, que não tem divergência, e súmula 7, porque eu quero uma reanálise de prova. No caso ali, eu não queria uma reanálise de prova, deixei bem claro. Reanalisar a prova, aí o pessoal, para quem quiser fazer sobre um RESP, burlando a súmula 7, não é burlar, é que o STJ nunca proibiu você de debater prova lá em cima, você só não pode reanalisar. Debati essas duas súmulas com aquilo que eu coloquei novamente. Toda vez que vocês forem montar também, prepara muito precedente, velho, porque você tem que apresentar argumento novo. Quando o tribunal nega o seu RESP, ele fala, não vou dar seguimento, não admito. Quando você vai fazer o ARESP, o agravo de instrumento de recurso especial, você tem que apresentar novos argumentos. Novos argumentos pode ser outras jurisprudências, tá? Você coloca mais jurisprudências falando que não, a posição do tribunal não se firmou naquele sentido, como é o caso da súmula 83, ou você reitera daquilo que você escreveu e você não quer uma reanálise probatória, que você quer no caso, se você puder, seria uma revaloração. Do súmula 207 fala de você exaurir instância, então, se você chega em algum momento no seu processo e cabem embargos infringentes, todo mundo sabe o que é embargo infringente de nulidade, né? Sim! Então, tá. Se sabe, se couber embargo de divergência ou nulidade, você... Ô, Aline, quando o acórdão da apelação não é unânime, você pode recorrer para uma turma maior do tribunal, que se chama sessão, e aí eles vão avaliar em 5 desembargadores, ao invés de analisar em 3. Somente sobre aquele ponto que não foi unânime o seu acórdão, tá? Aí você pode debater. E, por fim, súmula 211, inadmitido recurso especial quando, lembra que eu falei que você tem que ir embargando? Mas, mesmo que você tenha embargado, se o tribunal não se manifestou sobre a sua matéria, mesmo você tendo feito embargo de declaração, eles não vão poder conhecer, tá? Então, por mais que você vá embargando, existe, se o tribunal soubesse, se o desembargador soubesse, se o relator quiser, como ele fazer uma decisão para você nunca conseguir chegar no STJ, por conta dessa súmula. Só que você tem como burlar, tá? Existe uma forma de burlar. Não é complicada, tá? De você resolver isso daí, mas toda a sessão do STJ tem um julgamento assim. A Laurita Vaz cansa de falar na sexta turma que quando a alegação é de negativa de prestação jurisdicional, ou seja, se você fez os embargos e mesmo assim o tribunal não avaliou, quando a alegação de negativa de prestação jurisdicional, você tem que pré-questionar sempre o artigo 619 e 620, que são os artigos do Código de Processo Penal que falam dos embargos de declaração. Dentro do CPC, tem a previsão do pré-questionamento ficto, tá?
dentro do CPC, que é o artigo 1025 dele. E aí, se você declarar alguma coisa nos embargos, aí eles podem ser conhecidos como pré-questionamento ficto, mas você tem que fazer tudo isso. Quando você vai montar o seu recurso especial, a hora que você vai fazer o cabimento dele, toda vez que eu vou montar, eu tento fazer os tópicos, eu faço uma síntese, faço um tópico só para o cabimento, que é a parte mais difícil, depois eu falo do mérito do meu recurso especial. Você deve indicar esse artigo como violado e falar que o tribunal não fez a devida prestação jurisdicional. Se mesmo embargando, eles não apreciaram a situação que você quis colocar para eles, tá bom? Então, é uma maneira que você quiser anotar aí, Renatão, é uma maneira de que quando o tribunal não fizer isso, não quiser constar aquilo que você quer, você pré-questiona essas matérias e joga para o tribunal, porque eles podem reconhecer a ausência de prestação jurisdicional. E, por fim, geralmente isso acontece também, se o acordo não é unânime e tem um ponto que só foi dito no voto vencido, ou seja, tem o voto vencedor e o voto vencido. Se no voto vencido tem tudo aquilo que você quer, e esse tema não foi abordado no voto vencedor, você também não pode considerar isso pré-questionado. Voltando a falar da súmula 7. Para exaurir e falar daquilo que o Renato quer. Renato, toda vez que você vai fazer um RESP, pessoal, tudo. Quando você vai fazer um RESP, por que eu falo muito de embargo de declaração? Quando você vai fazer um recurso especial, você nunca pode pedir para o STJ reanalisar as provas. Ou seja, o ministro do STJ, ele não ouve o depoimento que está no teu processo que o juiz ouviu, tá bom? Ele não vai abrir a mídia do depoimento e ouvir. Na verdade, não tem como você protocolar isso no STJ, tá? O STJ, ele não vai ler o papel e reconhecer algo naquele papel a respeito disso. Não. Entendeu? Ele não vai fazer isso, ele não pode fazer. O STJ não pode reconhecer que seu cliente estava em outro lugar com base na prova tal. Não. A função do STJ é um tribunal de precedente. A função deles é aplicar o direito de uma forma mais ampla, entendeu? Uma forma mais aberta. Quando eu digo isso, quer dizer o quê? Que o STJ, quando ele for avaliar o seu caso, em regra, ele vai ler a sentença, ele vai ler o acórdão e ele vai ler essas situações para poder avaliar. Por isso que quando eu quando eu mostrei ali o meu recurso especial, como assim? Aline, depois a gente vê como responder. Você está falando dos embargos infringentes ainda, né? Tá, não, depois a gente vê. Quando você chega no STJ, quando você vai montar alguma coisa, o que eles podem reconhecer? Quando você debate provas só na primeira instância e na segunda. Você não pode debater provas no STJ. Você não pode pedir para reconhecer determinada que testemunha mentiu, que situações dessa natureza, entendeu? O que você consegue levar para o STJ, em regra, é aquilo que já foi reconhecido pelo tribunal e pelo juiz. Ou seja, ele vai ler o acórdão e vai ler o que o juiz constou lá, o que o tribunal constou lá. Se tiver escrito no acórdão, isso é muito bom que o juiz faça. Se ele transcrever todos os depoimentos na sentença e todos os depoimentos no acórdão, o STJ consegue revalorar as provas. Se não, não. Eu deixei separado aqui, tem um precedente e serve de modo geral, tá? Quando eles afastaram a súmula 7, é o recurso especial 1.768.946. Dizem basicamente assim: para se chegar à conclusão de que a parte não possuía a qualidade seguradora, no caso de seguro, bastou analisar os elementos constantes do próprio acordo não recorrido, não sendo aplicável, então, a súmula 7. Quando eu falo para vocês fazer cotejo analítico, avaliar o caso a caso, avaliar essas situações, vocês precisam que o juiz reconheça o fato que vocês querem que seja reconhecido, para daí vocês entregar para o STJ. Exemplo, eu quero uma nulidade de uma busca e apreensão domiciliar, correto? O que precisa constar ou não constar na sentença e no acórdão? Precisa constar que não teve autorização, entendeu? E precisa constar os motivos do porquê essa busca aconteceu. Se os motivos foi uma fuga para dentro da casa, se isso está escrito lá dentro, se isso está escrito no acórdão e na sentença, provavelmente você vai ter um recurso especial provido, porque você vai chegar e vai falar exatamente o seguinte:
STJ, eles reconheceram que não teve autorização e que a busca ocorreu porque o menino correu para dentro da casa. A jurisprudência de vocês não aceita isso. Eu quero que anule a prova. Só isso que vocês vão fazer, entendeu? Se esse fato não for reconhecido, se esse fato não estiver constando, pode falar, Messias. E se não tiver escrito isso na sentença, eu faço o juiz escrever via embargo. Exatamente. Tá bom? Você faz ele escrever. Pode falar, Aline. Então, é bem nessa parte que eu falei dos infringentes. Seria tipo o embargo dos infringentes da Cível. Eu não sei. É que assim, sendo bem sincero, eu não faço ideia de nada, Silvio. Então, os embargos infringentes, com efeitos infringentes, é quando tu faz o ED e quer modificar alguma coisa. Não. Então vamos lá. Eu não quero o ED para modificar. Essa é a questão. Eu faço questão de fazer os meus embargos de declaração não pedindo efeitos infringentes. Por mais que os embargos não sejam com efeitos infringentes, como que eu costumo escrever os meus embargos de declaração? É o que eu fiz no caso do recurso especial do Jobson, do Juca. Não sei se você pode disponibilizar para nós aí também um modelo tanto do recurso especial quanto do embargos. Sim. Pessoal do grupo. Obrigado. Deixa eu tentar explicar. Deixa eu jogar para o lado de novo. Vamos lá. Geralmente eu não peço efeitos infringentes nos meus embargos. O que eu faço? Eu não quero efeito infringente. Eu já sei qual que é o posicionamento da turma. Eu só quero isso aqui, ó. O que eu peço? Ó, esse aqui é o meu precedente que eu quero seguir, tá? Eu só quero... O pedido é só para esclarecer se há pertinência no caso da geolocalização, partindo das premissas do precedente listado, confirmação ou absolução. E se ainda com a ausência desse elemento existem provas suficientes. Eu só quero que ele fale isso. Eu quero que ele fale. Tem a possibilidade de fazer essa geolocalização, tem a possibilidade de abrir o celular do cara, mas mesmo assim o reconhecimento é suficiente. Você entendeu? Eu só quero isso. Eu só quero isso dele. Eu não peço nada. Eu não peço efeito infringente. Eu só quero que ele avalie. Eu já sei qual que é a posição do tribunal e eu sei que o tribunal não vai me dar o que eu quero. Eu só quero que ele me fale. Ainda que tenha isso que você está pedindo, eu não vou dar. Entende? Essa é a circunstância principal. Eu não quero que ele aplique efeitos infringentes. E assim, quando você pede efeito infringente, em regra, eles tendem a não querer apreciar mesmo, sabe? Vai ficar mais difícil de você conseguir. Voltando lá para a súmula 7. Se tiver essas coisas constadas dentro do acórdão, tem uma boa possibilidade de você conseguir analisar a matéria fática. Tem uma grande possibilidade, você entendeu? Quando você faz isso, você faz a revaloração. O que o STJ pode fazer, o que está dentro da competência do STJ, é isso. Tem 2 precedentes muito importantes que explicam isso. Eles dão aula sobre isso, tá? É um precedente da Laurita Vaz, recurso especial 1.866.966. A técnica de valoração da prova, que seria a revaloração, pode ocorrer diante de 2 situações em recurso especial. E aqui é quando você cabe superar a súmula 7. O Superior Tribunal de Justiça mantendo as mesmas premissas delineadas no acórdão, ou seja, aquilo que está no acórdão, aquilo que já foi constado na instância ordinária, pode ser valorado por eles. E sem examinar a justiça ou injustiça da decisão, você não pode falar, meu cliente é um coitado, filho de não sei o quê e tal. Não. Qualifica juridicamente os fatos soberanamente comprovados nas instâncias ordinárias. O que é esse caso aqui? É o caso que o STJ, avaliando uma situação, ele reconhece, por exemplo, que não era roubo, era furto. Entendeu? É isso que ele pode fazer. Ele diz que não constou, por exemplo, alguma menção na decisão a respeito da violência empregada para poder subtrair alguma coisa. Ou, e aí essa é a parte que dá mais liberdade para você atuar com relação à súmula 7, a Corte Superior examina a suposta afronta aos dispositivos legais relativos ao direito probatório, como o que provar, como provar e quando provar. Ou seja, eles podem decidir qual que é a prova para determinado fato, qual seria a melhor prova para determinado fato, entendeu? Por exemplo, o que o STJ pode fazer? Se, por exemplo, um juiz
e o tribunal eles reconhece que um furto aconteceu porque o réu tinha armazenado no celular dele uma foto da Ana Maria Braga. Ele fala assim, premissa maior, premissa menor. Tem uma foto da Ana Maria Braga, logo eu reconheço que ele praticou o furto. Faz sentido alguma coisa? Não faz, correto? Ele pode valorar, ele pode chegar lá, ele vai valorar que este elemento de prova, a foto da Ana Maria Braga, não é suficiente para reconhecer o furto. E assim ele pode gerar uma absolvição. Você entendeu? Ele pode dizer que a prova do furto não se faz com esse elemento. Vocês entendem? É basicamente isso. O problema é que nós temos muitas decisões deficitárias. Tem uma diferença muito grande. E tem um juiz, que é amigo meu, que fala isso, o professor Alessandro, ele fala, diferente de fundamentar, é você motivar uma decisão. Tá? Toda decisão... Alguém entende? Alguém sabe que existe diferença entre essas duas coisas ou não? Uma decisão fundamentada ou uma decisão motivada? Quando o juiz motiva, ele reconhece o fato. Ele explica os motivos pelo qual ele reconheceu o fato. Quando ele fundamenta, ele só aplica a norma. Reconheço o fato, aplico a norma. É isso que tem sempre nas decisões judiciais, tá? Se vocês olharem de grosso modo, é assim. Você pode discutir no STJ por que ele reconheceu esse fato. O que ele usou para reconhecer esse fato e se isso é suficiente, entendeu? Aquilo ali, como provar, o que provar e quando provar, é isso, tá? Tem outro precedente que eles falam exatamente o seguinte: a errônea valoração da prova, que enseja a incursão do Superior Tribunal de Justiça na questão de direito, ou seja, quando ocorre da má aplicação de uma regra ou princípio no campo probatório, e que não se colham novas conclusões a respeito dos elementos informativos do processo. Então, a jurisprudência é firme em que se promova uma requalificação jurídica dos mesmos fatos, quando ele desclassifica, ou quando ele atribui o valor jurídico correto à prova em controvérsia. Embargos de declaração, um agravo recurso especial 1.935.727 do Paraná. Tá? É difícil, tipo assim, aqui entra algo meio complexo, meio difícil para explicar, porque você tem que separar duas coisas, entendeu? Você tem que avaliar o que é os motivos que foram ressaltados na sentença e o que é o resultado que você quer. Se aquilo que ficou reconhecido na sentença e no acórdão permite um resultado diferente, você pode debater isso no STJ. Você só não pode pedir para ele, mais uma vez, ouvir testemunha, para ele reconhecer papel ou que o cara não estava lá no determinado horário. Mas você pode pedir para ele fazer o seguinte: o elemento de prova apresentado não é suficiente para permitir reconhecer que ele estava em determinado horário. Isso você pode pedir para o STJ, dentro da súmula 7, sendo liberado. Não sei se ficou claro, ficou muito confuso, ficou muito esdrúxulo. Se tiver dúvida aí, a pessoa pode perguntar. Para mim ficou claro. A questão tipo assim, uma questão básica de premissa menor, premissa maior, premissa menor. Entendeu? Ficou claro. É importante que a Carol tenha entendido. Viu, Carol? Foi um pouco rápido, mas eu consegui. Foi mal, Carol. Não, mas tá tranquilo, eu entendi. Sobre aquela situação ali da... Acho que fica mais difícil para o pessoal que nunca fez, né? Que nem eu vi ali, foi a maioria. Aí fica realmente mais complicado de visualizar isso na prática. Mas como... Se o pessoal perguntar, eu vou para o contraponto. Pessoal, resumindo, de forma bem breve. Quando o tribunal reconhece que seu cliente praticou alguma coisa, ele tem que falar que ele reconhece por que isso, entendeu? Esse por que isso, eu reconheço porque teve o reconhecimento pessoal. Eu reconheço porque teve tal coisa. Você pode debater se isso é suficiente ou não para reconhecer, entendeu? Isso que você pode debater lá em cima. Isso que você consegue chegar. Aquilo que eu disse, o que provar, como provar. O que o STJ faz bastante? Vamos lá. Eles não podem rever aquilo que as testemunhas falaram. Mas o que eles fazem em caso de testemunho indireto? Eles reconhecem que aqueles testemunhos não podem atestar aquela situação, quando é um testemunho direto. Eu ouvi falar que fulano de tal fez tal coisa. Se só tem testemunhos indiretos, eles podem reconhecer que só testemunhos indiretos não permitem gerar aquela conclusão que o tribunal fez e efetivamente gerar a condenação. Acho que é um exemplo que fica um pouco mais fácil de você conseguir visualizar. Isso você consegue dizer. Você consegue ver o conteúdo dos testemunhos e saber se eles são diretos ou indiretos. Mas, mais uma vez,
o conteúdo dos testemunhos, ou se eles são diretos ou indiretos, devem constar da decisão que você está recorrendo. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Se o tribunal não faz o papel dele e não quer apreciar e não quer fazer inserir determinada circunstância dentro da decisão que você pretende recorrer, aí você alega ausência de prestação jurisdicional, tá? Você pode fazer isso se você for, enfim, o nosso ordenamento jurídico ele é muito quebrado com relação às regras recursais. Eu posso falar que, então você vai fazer um recurso pedindo isso em preliminar de nulidade. Ou você faz um HC que também pode dar certo. Então, tipo, chega a ser zoado isso daí, sabe? Mas eu tenho... O HC serve para tudo, né? Cara, infelizmente, quer ver? Eu tive um caso... Felizmente, né? Porque o HC é algo que a gente tem certeza que o mérito vai ser julgado. Então, assim, o HC... Ele pode decidir não conhecer, né? Eu não sei se eu anotei todos os artigos quando você falou ali da ausência de prestação jurisdicional, eu anotei o 119 o 619 e o 620 do CPP. Tem mais algum? Isso. 1022 do CPC e 1025 do CPC. Tá? Deixa eu abrir aqui o STJ. Deixa eu ver aqui qual que é. Deixa eu compartilhar essa tela. Esse aqui foi um processo que eu quis alegar desde o começo e deu certo. Esse aqui, só para avisar, esse aqui é o melhor ministro do STJ, tá? O Renato gosta do Rogério Schietti, mas eu prefiro ele. Cara, eu gosto do Rogério e gosto da Laurita. Cara, a Laurita só me dá pau, velho. Então. A Laurita tá apresentando agora, né? Esse ano é o último dela, né? Tá. Tá bem antiga já. Ó, só falar para pegar. Isso aqui é o total que eu fiz, tá? Depois de fazer tudo isso aqui, eu ganhei 8. Então eu tive que fazer tudo isso aqui para aprender. Tive que tomar muito pau para aprender. É assim que funciona, galera. Exato. Deixa eu ver. Tem que tomar muito pau para aprender. Lá Tem que tomar muito ele. pau para aprender. Mano. O Messias já dá risada ali já. Faltou o Sardinha para fazer essa agora. O Messias já não se aguenta ali, ó. Falou muito pau para aprender, o Messias já começou a dar risada já. Esse carioca tem alguma coisa, cara. Tem um pezinho no Rio Grande do Sul, esse carioca. Ó, esse aqui foi um RHC que eu fiz, porque quando eu fiz um recurso no tribunal, isso aqui eu recorri, mais uma vez, você escolhe uma tese desde o início, tá bom? E vai aplicar ela. É uma tese de nulidade da busca domiciliar. Quando eu cheguei no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, eles falavam que matéria de prova eles não poderiam apreciar. Entendeu? Eles não poderiam avaliar a matéria de prova. O que eles fizeram? O Ribeiro Dantas já destacou. Ele não pode apreciar a tese de violação de domicílio, porque não foi apreciado pela instância anterior. Então, ele não pode avaliar. Porém, a negativa dele de apreciar aquilo que eu falei gera uma negativa de prestação jurisdicional. Por isso, dou provimento ao recurso para anular o habeas corpus, o acórdão, para poder eles fazerem outro apreciando a minha tese. Entendeu? Então, sempre que acontecer uma situação dessa natureza, ou o tribunal, quando os embargos não constam aquilo que você quer, a decisão não vem naquele sentido, você pode fazer isso daí, alegar negativa de prestação jurisdicional e pedir isso em preliminar ou mesmo no HC para anular, para poder ir mais rápido, tá? Para que vocês consigam fazer. Por quê? Eles vão avaliar, o tribunal vai avaliar, e reiterando, aquilo que consta do acórdão. Eles podem ler o acórdão, eles preferem eles mesmos lerem as decisões anteriores e avaliarem o que é o certo, o que é o errado. Por que eu digo isso? Eu fui fazer esse HC aqui, eu fui fazer a inicial dele. Quem fez para mim foi um... E, cara, só esse compartilhamento aqui é zoado, né? Só compartilha uma tela. Cara, tem como compartilhar a janela, né? A janela. A janela. Acho que é esse, compartilhar. Pronto. O que eu fui fazer? Nesse caso aqui, tinha um erro de fato muito grave.
Só com o esse STJ. em cima, galera? Hã? Esse Xvideos ali na aba ali, o que é isso? Ah, não. Tem uma coisa aqui que eu quero que você escuta depois. Deixa eu ver aqui meu pedido de liminar e meu pedido de mérito aqui, sobre o privilégio. Por que eu queria o privilégio? Eu tinha duas situações aqui que me dariam privilégio. Uma é a jurisprudência da STJ. Dois é que a decisão ela tinha um erro fático. Ela tinha um erro fático, por quê? Porque quando ela mencionou que os caras tinham uma ação penal anterior, era a mesma ação penal que os caras estavam respondendo à Justiça Federal. Então, ela começou na estadual e foi para a federal. E eu tinha prova pré-constituída disso. Só que o que eu aleguei primeiro? Eu aleguei primeiro que viola a jurisprudência do STJ e depois eu falei isso como subsidiária, entendeu? Eles preferem avaliar que tem uma negativa da vigência da jurisprudência deles. Por que eu digo isso? Porque quando o ministro ele concede a ordem, ele sequer cita esse erro fático. Ele não cita. Ele não menciona em momento algum que teve um erro fático. Essa daqui é a parte onde ele faz toda a decisão, em nenhum momento ele fala que teve erro fático. Quer ver? Aqui, desculpa. No caso, ele negou porque ele responde a uma ação penal que denota reincidência. Beleza. Mas eles não respondem outra ação penal, eles respondem só uma ação penal. Ele não reconheceu o meu fato lá de trás, entendeu? Ele preferiu reafirmar a jurisprudência dele de que uma ação penal em andamento não é suficiente para negar o privilégio do que reconhecer aquele erro fático. Por isso que eu vou percebendo nas coisas e ouvindo as sessões que eles preferem muito mais que você debata alguma coisa do que você apresentar uma matéria que exige fato ali, entendeu? É muito mais fácil nos tribunais, que eu deixei aqui, você conseguir debater uma matéria que não envolve fato nenhum, e por isso que eu consegui esse HC. A maioria dos HCs que eu consegui são todos sobre debate de dosimetria de pena, aplicação de privilégio e tudo mais, quando não envolve matéria fática nenhuma. Quando envolve, porque você consegue chegar lá. É muito mais fácil você reduzir uma pena do que você conseguir absorver o cara. Isso é óbvio, entendeu? Até porque, aí eu expliquei para o outro guri, que é o Matheus, que ele estava me ajudando, a jurisprudência do STF é uma jurisprudência de 1992, velho. Vocês verem como que dura esse negócio, como que é assente. Eles falam que o juízo revisional da dosimetria da pena, dentro daquilo que eu falei para vocês, lembra que eu falei? Motivos e fundamentos. Fica circunscrita a motivação, ou seja, se esse motivo que foi apresentado é formalmente idôneo, e a congruência lógico-jurídica entre o motivo e a conclusão que chega, entendeu? Isso você pode fazer nos tribunais superiores. Se quiser, eu mando no grupo, vou mandar aqui. É um precedente velho pra caramba. Esse precedente é velho, só que o Fachin cita ele em todas as decisões dele. Sobre dosimetria de pena. E acho que daria para falar, acho que de forma bem, como que eu vou dizer, abalroada que eu fiz, sobre várias coisas, acelerando aquilo que eu queria falar e não consegui explicar, talvez, com muita didática. É isso, Renatão. Se tiver dúvida da galera aí, quiser que avalie, ou se algum dia quiser fazer um recurso especial, cara, para aprender essas coisas aí, vai pegando algumas coisas que você quer subir. Eu tenho muito cliente que eu faço recurso especial aqui no escritório, não porque o cara tá pagando, mas é porque eu quero ver se dá certo, entendeu? A melhor forma de se aprender é ir aprendendo essas coisas é ir fazendo teste. Teste, mais teste. Como laboratório. Isso, laboratório. Esse cara que eu mostrei ali da jurisprudência do STJ é teste, né? Não que você não pode debater. Aquilo que eu quero debater, percebam, aquilo que eu estou querendo debater é uma matéria de prova. Eu quero saber se o Ministério Público pode ou não deixar de fazer prova, entendeu? Quando possível fazer uma prova. Eu quero fazer isso. Isso eu posso debater no STJ. Eu acho que eu comentei isso numa reunião do escritório, acho que até estava eu, o Messias e o Gabriel, só a Carol junto, que, assim, existem vários formatos de escritório de advocacia, né? Assim, tem o full service, acho que foi com o Messias que eu comentei isso e a Carol estava junto. Tem o full service, tem o cara que é especializado, né? Só que tem um ponto lá na frente que ninguém vê,
que são os escritórios que basicamente usam esses laboratórios, que é a advocacia científica. Isso aí, cara, ninguém fala desse modelo de escritório, que é o cara que pega aquele processo e ele cria jurisprudência. E é aquele escritório que faz passar a tese, né? E como que eles conseguem isso? Fazendo isso que o Galo está falando, né? Hoje em dia no Brasil deve ter uns 3, 4 escritórios que fazem isso, mas os caras são estruturados, os caras têm tempo, os caras conseguem, né? Eles têm capital para fazer isso, né? Mas, cara, é uma boa pegar esses processinhos e tentar alcançar isso, né? Alcançar o que ninguém faz. Eles estão ali, né? Tem que amarrar desde lá do começo a tese. Esse que é o problema. Às vezes, pelo que eu escuto, tem advogados que trabalham só com os tribunais superiores, mas aí pegam um processo que já vem ferrado ali, daí fica difícil trabalhar, né? Sim, o Carol, tem essa situação, só que assim, dá para você salvar ainda, tá? Esse HC aqui, o que eu fiz? Tinha um parágrafo do acórdão errado. E deu tudo que deu. Então, assim, vai de vocês também, não precisa pegar do começo. Se vocês tiverem, o Toron fala, né? Treinem bem, sejam advogados bons para que os amigos percebam que a sua lente para avaliar aquele processo é melhor do que a dos demais. Entendeu? O que eu encontrei de errado aqui? De forma bem simples. Foi só isso daqui, ó. Dosimetria da pena e mudou a vida dos caras. É só esse parágrafo. É só isso aqui, dentro de uma acórdão de 33 páginas. Entendeu? E o que eu fiz? Outra coisa que ajuda para essas coisas, para STJ. Cara, petição curta, velho. E aquilo que eu vou fazendo ali de fazer aquelas estruturas de cotejo e tudo mais, o máximo que eu posso diminuir, que eu posso reduzir qualquer coisa, vocês façam, porque facilita muito a leitura. Tinha muita gente que ficou bravo quando o João Otávio de Noronha, né, fez aquele negócio, falou, advogado, chega com petição longa, chega com memoriais com mais de 4 páginas, eu nem leio. Tipo, ele falou assim, faz isso aí, eu vou ler quando eu me aposentar. De fato, cara, eles não têm tempo para isso, entende? Quando você faz uma coisa objetiva e direta, quando você faz uma coisa curta, é muito mais fácil de você ter uma chance de ser apreciado e avaliado. Quando você, no tribunal, isso daí já é uma loucura minha. Por exemplo, no caso que eu ganhei o HC no STF, o Fachin, ele deu a mais do que eu pedi, porque ele achou que a decisão do juiz no primeiro grau estava melhor do que a decisão que o tribunal fez. Eu decidi não recorrer de determinadas circunstâncias porque eu não achei que valeria a pena, que eu não ia ganhar. Eu decidi focar só em uma, entendeu? Só no privilégio do cara. Eu só queria debater isso. E aí, quando eu cheguei lá no STJ, eles debateram aquilo que eu me propus. Quando eu pego essas teses, essas coisas, eu costumo não ter várias teses em processo. Eu costumo não chegar lá, ter 4 de nulidade, 3 de mérito, nada. Eu não costumo fazer uma petição grande. Eu sempre escolho uma tese só no começo. E por que eu consigo fazer constar as coisas que eu quero, às vezes, nas decisões? Porque só não tem muito o que o cara falar, entendeu? Eu coloco só uma coisa, aí ele fala, não, beleza, é curtinho isso daqui, pronto, eu vou falar, vou dar meu posicionamento concreto sobre isso, entende? E aí acaba sendo avaliado. É uma tática que, para mim, mais uma vez, tem dado resultado. Eu falo isso de quem, eventualmente, já viu sentença, já viu o outro lado. Você faz as coisas para facilitar, faz as coisas curtas, é muito mais fácil justinar o colherzinho de chá ali, tá? Muito mais fácil de avaliar. Eu costumo fazer tabela nas minhas petições. Eu faço uma tabela e deixo todo o processo pronto. Até para facilitar para a audiência depois. Para poder organizar e conseguir fazer as coisas. Isso aí tudo vai ajudando, vai auxiliando para você conseguir. E eu acho que é isso. Sobrou alguma dúvida, pessoal? Se você mandar um modelo de RESP teu, um modelo de embargo de declaração, beleza? Uhum. Que eu vou disponibilizar para a rapaziada. Porque daí o que acontece? Fica mais visual. Sim. Assim, o pessoal que acompanhou a aula viu você passando ali no slide, mas se tiver o modelinho na mão, fica mais visual. Consegue notar melhor, adaptar melhor, pegar a formatação, às vezes, ali do cotejo que você colocou,
pegar aquela formataçãozinha ali para jogar dentro do RESP da petição de um jeito mais tranquilo, entendeu? Então, depois você me mande um modelo. Como aborda essa questão das súmulas ali, né? Bem mais fácil. Então, são uma porrada de súmula que você tem que superar, Carol. Mas assim, quando eu acho que eu mandei... Não, eu mandei os HCs no grupo, né? Não mandei o negócio. Passar para o Renato aqui. Mas aí eu mando. Você perdeu lá, Renato? Manda HC de novo, por favor, sempre bom. HC é sempre bom ter um. Cara, tudo cabe HC, então é sempre bom ter. Cara, tem a pastinha de modelo lá, tem alguns HCs lá, Renanzinho. E HC, acho que os da pasta, acho que eu tenho. Cara, é uns que conseguiram umas decisões monstruosas lá, os HCs da pasta. Tá bom? Top. Ô, Rê, eu só quero que você escute isso aqui, cara. A gente discutiu aquele dia, você não quis acreditar. Eu escuto no 2x sempre, vou colocar um ponto assim. Coloca no 1. Tá muito baixo. Tá baixo? É. Coloca no... Bugou ou não? Não, se você colocar no 1, dá para entender. Oi? Se você colocar no 1x, na velocidade normal, dá para entender. Contundente e com tantas boas lembranças do professor, meu professor Francisco Assis Toledo. Vocês são o tipo de cara que ganha HC lá sem precisar fazer nada, tá? Eu trago agora embaixo a declaração no agravo existe. Aí vem a parte sustenta que isso eu poderia examinar de ofício. Mesmo as questões de ofício, elas têm que ser examinadas pela instância competente. E a instância competente é o Tribunal de Apelação. O Tribunal Revisor não pode suprimir o pronunciamento da instância de apelação, do Tribunal de Apelação, exatamente porque senão transformaremos o Superior Tribunal de Justiça em instância originária ou ordinária, o que não é hipótese. Ele explicando aquilo que eu falei para você, mesmo que seja uma questão de ofício, mesmo que seja alguma coisa que eles podem conceder, eles têm que passar no crivo do tribunal original. No tribunal original. É. Aí eu acho legal, por que eu separei ali? Tem umas coisas que eles falam em todo julgamento que eles não constam em voto. Isso aí eu procurei o voto para poder falar e não constou. Provavelmente porque aquela informação simplesmente aquela fala informativa que fica só jogada no ar, né? É, então fica no ar. Mas, cara, muito bom, Galo. Valeu. Agradeço a disponibilidade aí do seu tempo para falar do RESP. Cara, eu acho que dá para sempre, uma vez no mês, você separou bastante tema. RESP, HC. Cara, dá para a gente ampliar os outros temas também, né? O HC também é muito interessante, né? Tipo, você hoje falou um pouquinho do HC meio por cima, mas o HC tem muita coisa para falar. O ROC também tem muita coisa, o recurso ordinário constitucional tem muita coisa para falar também, né? Então, dá para a gente ir dividindo esse tema, fracionando ele. Sim. Né, meu querido? Pode deixar só a didática que for, mas a gente arruma isso, fica tranquilo. Não, mas, Galo... eu acho muito bom. Eu acho uma das melhores reuniões. Fácil. Cara, foi bem técnico. Foi bem técnico. Então, assim, para mim foi excelente. Eu ainda eu aprendi mais aqui do que na faculdade. Eu sei que algumas pessoas que nem o Sardinha não entendeu nada que aconteceu aqui hoje, né? Eu sei que o Sardinha, isso pro Sardinha não passou batido, ele não vai usar nunca na vida dele, mas provavelmente quando chegar nessa fase de processo ele vai mandar para mim fazer, né? Mas assim, ó, para o pessoal que é focado aí no crime, e até o pessoal que ainda não topou com o RESP,
Na hora que bater de frente com a bronca, vai lembrar que teve a aula. Se não lembrar da aula, vai procurar no nosso material, que vai ter lá salvo, separado, guardadinho, redondinho, para poder prestar um serviço bem feito. Né, rapaziada? Precisando, pode dar um alô para mim, pro Renato, a gente organiza isso aí. A gente ajuda a montar. Não, sem estresse nenhum. Gente, ficou alguma dúvida? Algum apontamento? Alguma coisa? Isso aí? Vou cancelar aqui a gravação. Daqui a pouco tem reunião do menino Cândia também hoje.